Agora na Jovem Pan, Sociedade Digital. Com Carlos Aros e André Miceli. Sociedade Digital no ar, a ponte aérea mais tecnológica do seu rádio e também da internet para você que está nos acompanhando pelo Panflix. Nessa semana vamos falar sobre aquela que é a expectativa dos consumidores. Quando é que os drones vão entregar os produtos encomendados na porta de casa? Um anúncio nesta semana, primeiro a autorização da ANAC para que os testes fossem feitos e depois o anúncio da empresa que fará esses testes nesse projeto piloto, movimentou aí o noticiário. E o Sociedade Digital, claro, não vai deixar passar a oportunidade de discutir esse assunto, trazendo esse exemplo para dimensionar o que muda com a chegada dos drones, o que facilita para as empresas, o que melhora para o consumidor, como é que essa história vai acontecer. E aí, claro, para isso, o meu parceiro de sempre, André Miceli, já está conectado nessa nossa ponte aérea. Tudo bem, meu velho? E aí, meu amigo, tudo bem com você? Estamos no momento Jetsons, aula online, tomando bronca do chefe online, carros não ainda voadores, mas viagens para o espaço, enfim, e agora drones fazendo entregas. Pois é, você já está preparado para chamar lá no aplicativo e aí ficar olhando para a janela esperando chegar a sua encomenda, a pizza ser lançada para dentro da sala do seu apartamento, não? Eu fico pensando, né, no Rio de Janeiro, com pipa e bala perdida, que eu vou até perguntar isso daqui a pouco, como os drones vão desviar, que vão sobreviver à minha cidade. Bom, é uma brincadeira, mas ela tem um fundo de verdade, né? Tem muitos empecilhos aí no meio dessa história, mas a gente resolveu explicar isso desde o princípio. Então, vamos apresentar o convidado para esse nosso bate-papo de hoje, é o Fernando Martins. Ele é gerente de inovação e logística no iFood, que é a empresa que fez o anúncio dos testes, e imagino tem lá, já no planejamento, programar os drones para desviar de pipas e de bala perdida. Tudo bem, Fernando? Obrigado pelo bate-papo com a gente, pelo teu tempo. Muito obrigado, Carlos. Um prazer participar aqui com vocês. Esse desafio aí não está muito planejado, né? Mas a gente, assim, tirando a brincadeira, né? A gente tem muita segurança e muito estudo por trás. Então a gente está muito confiante aí nos próximos passos dessa operação. Bom, então deixa eu voltar algumas casas aqui para quem está nos acompanhando entender. Esse é um processo, os drones a gente já vem, pelo menos eu venho falando já há muito tempo sobre os drones aqui nos comentários na programação, já fiz reportagens explicando o processo de regulação dessas aeronaves. São aeronaves, são veículos não tripulados, alguns deles controlados com limites ali de tamanho, peso, enfim, uma série de restrições para que se saiba a autonomia dessas máquinas e que regiões elas podem sobrevoar. Preciso ter certificação para uma série de usos, ou seja, mais um dos ambientes extremamente regulados e não é para menos. Imagine, um drone pode acabar afetando a operação, como já aconteceu, de um aeroporto. Ele pode acabar interferindo na rota de helicópteros, pode, por exemplo, se embrenhar lá numa fiação e gerar problemas para a transmissão de energia, ou seja, há riscos e é justamente por isso que a ANAC entra nesse processo junto das empresas que operam esses equipamentos para um sem número de atividades, uma delas agora a logística de entregas, para garantir que isso aconteça sem riscos, sem prejuízos. A ANAC publicou nessa semana uma nota lá no site deles explicando a autorização, dizendo que a empresa que recebe essa autorização, que é a Speedbird, terá um prazo para fazer esse voo numa rota já pré-definida, ou seja, tem um trajeto delimitado por um período determinado, e tudo isso será acompanhado, porque não é só o iFood, a gente vai ouvir isso do Fernando aqui, que precisa testar a incorporação desses drones na logística, mas a ANAC também precisa entender como é que isso afeta, qual o impacto disso no todo. E é justamente por isso que se trata de um período de testes. E aí eu já quero começar esse nosso bate-papo perguntando para o Fernando o seguinte: não é algo novo, vocês estão estudando isso já faz algum tempo, a iFood não é a primeira empresa, inclusive, a fazer isso, outras empresas têm estudado o uso dos drones para diferentes fins.
No caso de vocês, chama bastante atenção a expectativa das pessoas em receber o produto em casa por um drone. Não é isso que acontecerá nesse primeiro momento, é só esse trajeto entre os restaurantes e o centro ali de logística de vocês. Queria que você explicasse para nós, Fernando, como é que foi o pensar a incorporação dos drones no caminho aí logístico de vocês e o que acontece a partir de agora com a autorização concedida. Muito bom. A gente iniciou essa empreitada ano passado em parceria com a Speedbird, que é a empresa que desenvolveu toda a tecnologia e detém essa tecnologia. E o nosso grande desafio é como a gente até brinca, né? Porque o mundo inteiro tem acesso a essas tecnologias, né? Os robôs estão aí, drones estão voando, tem muita startup no mercado, mas o grande desafio é como que você consegue tirar o melhor proveito e realmente entender como essas tecnologias aterrissam para o seu negócio. E foi nesse raciocínio que a gente enxergou, né, a possibilidade de implementar esse novo modal na nossa logística e com o intuito, o objetivo de melhorar a experiência dos clientes e com a clareza que a gente está aqui para melhorar a eficiência logística do iFood. Então, o que a gente espera depois desse tempo que a gente teve de aprovação e que a ANAC passou por todo um processo e analisou com cuidado, né, para realmente autorizar essa rota e essa liberação de voos experimentais, a gente espera, nos próximos meses, iniciar esse período experimental, né, começar os primeiros voos testes. Eles vão acontecer na cidade de Campinas e a gente tem 2 rotas programadas e liberadas e que a gente tem muita clareza de quais são os ganhos de curto prazo, mas a gente também já endereça alguns objetivos de médio e longo prazo que possibilitaria, dando tudo certo, da gente aplicar para mais rotas e ir para outras cidades. Hoje o iFood, né, presente no Brasil todo, com 40 milhões de pedidos, então a gente tem uma grande oportunidade de expandir essa tecnologia nos próximos anos. Diga lá, André. Fernando, a minha brincadeira que tem um fundo de verdade, ou enfim, a minha verdade que parece brincadeira de tão surreal que pode falar a frase das 2 maneiras que ela é válida. Mas ela é a definição do Brasil no final, né? Pois é, exatamente. E aí, assim, quando a gente encontra desafios, vou usar o eufemismo, a serem superados nesse contexto, que são desafios um pouco diferentes daqueles que a gente já tem série histórica, né? Quando a gente olha entregas de pacotes com drone na Amazon fazendo nos Estados Unidos, você não imagina realmente a Amazon tendo que ter tratado pipa e bala perdida, que foi o exemplo que eu dei, a gente pode falar balão, enfim, tem algumas outras peculiaridades dentro desse nosso contexto que precisam ser tratadas, né? E não vejo uma série histórica nisso. Como vocês vão fazer para garantir que não vai chover hambúrguer? Muito bom. Vale ressaltar que nesse período experimental, né, a gente tem a liberação da ANAC para fazer esses primeiros voos e até pegando o gancho né, a gente ainda não está na era dos Jetsons, o hambúrguer, a pizza não vai chegar na janela da sua casa, do seu apartamento. Então eles vão sair, acredito até que a gente tenha vídeos aí que vão ilustrar melhor o que eu estou explicando. O drone sai de um drone port, nada mais do que um espaço reservado com segurança para ele decolar e pousar. Então ele vai sair desse drone port e vai pousar também num drone port. Então ele vai sair de um drone port que a gente tem uma estrutura que nós chamamos de iFood Hub, que é próxima de um shopping. E esse drone port, o drone vai sair desse ponto A e chegar até o ponto B, que é um outro drone port próximo de um condomínio residencial, que já também costuma fazer pedidos desse shopping. Então, essa conexão
ela é com total segurança e também seguindo todas as orientações da ANAC. Então, a gente não vai sobrevoar casas residenciais, a gente não vai colocar nenhuma pessoa em risco. Então, nesse primeiro momento, eu posso te dizer que esse risco de balas perdidas e de hambúrgueres voando, como você colocou, ele realmente está resolvido. Assim. A gente realmente acredita que vai ser uma evolução, né, daqui no médio prazo, daqui 3, 4, 5 anos, se tudo caminhar bem, a gente tiver outras rotas que tudo caminha e que todas essas rotas, né, foram aprovadas, aí sim a gente consegue imaginar diversos drones no ar, diversas rotas ativas e clientes mais satisfeitos, restaurantes e entregadores. Isso vale ressaltar muito bem, porque o drone não substitui o entregador. Ele vem para compor os modais de entrega. Então, esse pedido que vai sair do shopping chegar próximo a um condomínio residencial, a gente está falando aqui da primeira perna de entrega. E aí um entregador, iFood, seja de moto, bicicleta elétrica ou até mesmo de patinete, ele pode fazer os últimos metros da entrega até chegar no condomínio. O que possibilita, inclusive, mais pedidos para os entregadores, porque se eles vão fazer um trajeto mais curto, eles vão poder fazer mais pedidos dentro do mesmo período de trabalho deles. Eu ia deixar isso para um outro tópico que eu queria focar na tecnologia, mas vou pegar um gancho da tua fala, Fernando. Eu fiz um comentário ontem a respeito dessa novidade, publiquei no site da Jovem Pan falando sobre como a inovação vem sendo trabalhada nessa área com os drones e tudo mais. E aí eu recebi como resposta no Twitter o comentário de uma pessoa, o Jairo, e aí ele disse assim que os motoboys ficam brincando de greve, etc., numa referência a essa tua fala de que, olha, não tem substituição, né, de profissionais e tudo mais, e ele fala assim, quanto maior for o custo de alguma parte do processo, maior será o incentivo para a inovação nessa área. E é justamente sobre esse ponto que eu queria tratar, pegando o gancho aqui nessa fala do internauta. Vocês estão desenvolvendo uma nova perna aí, ou seja, não significa a substituição do motoboy, ele ainda será parte importante, ou mesmo quem está com a bicicleta, né, o ciclista e tudo mais. Eu já vi gente entregando com carro, por exemplo. Então, vocês não estão substituindo uma frente, vocês estão trabalhando ainda numa etapa muito inicial para abrir uma nova frente para essas entregas. A inovação, ela trabalha nesse sentido, não é, de criar novas soluções, novas alternativas. Pensando nesse momento em que a demanda vem crescendo, vem esparramando cada vez mais e tem um mercado muito grande, as pesquisas têm mostrado que ainda tem um mercado muito grande para ser explorado pelas plataformas como o iFood, é um caminho inevitável colocar a automação no meio do processo para poder atender aquilo que os braços humanos não serão capazes? Sem dúvida, Carlos. Ótima sua colocação. O que a gente enxerga, né, esse é um primeiro teste com uma tecnologia que chega para agregar e somar aos nossos modais de entrega. Então, hoje o nosso sistema e os nossos algoritmos entendem qual que é o pedido certo para alocar ao entregador melhor posicionado para entregar a melhor experiência para o cliente. Então, essa lógica sempre vai permanecer. Eu acho que abre espaço até para eu explicar um pouco melhor como vão funcionar essas duas rotas. A gente tem uma primeira rota que funcionaria dentro do terreno do próprio shopping. Hoje, um pedido que é feito dentro do shopping, o entregador tem todo aquele caminho a percorrer, estacionar a moto, muitas vezes não sabe qual que é a porta ou a doca que ele pode entrar, se pode entrar com bag, se não pode, escada rolante, elevador. Se ele chega nesse restaurante, até ele voltar para moto ou para bike, seja lá o modal que ele estiver, a gente tem um deslocamento aí entre o restaurante e esse nossa área de despacho de pedidos, que é o iFood Hub, de aproximadamente 10 a 12 minutos. A gente acredita que com o drone a gente consiga fazer esse percurso em 2,5 minutos. Então, só aí a gente já tem um ganho enorme de tempo e de melhoria para o próprio entregador, que vai esperar no próprio iFood Hub, que ele já muito provavelmente sabe onde sabe que pode esperar com o modal que ele estiver com tranquilidade e segurança ali, e o pedido vai chegar ali até ele,
e ele vai fazer a última perna da entrega, ou seja, estamos falando aqui da primeira perna da entrega. E também temos a segunda rota, que foi a que eu expliquei, que sim, aí sim sairia do shopping até chegar mais próximo do cliente. Mesmo assim, a gente ainda conta com o entregador fazendo esse último trecho. Então, sem dúvida nenhuma, automação, tecnologia é uma realidade. A gente trabalha isso desde o início do iFood e agora essa é uma nova tecnologia que chega para a nossa logística. E a gente está com toda a intenção de testar e avaliar qual que é a eficiência logística que vai trazer para a nossa operação, para aí sim aplicar para mais rotas, cidades e entender qual que é a escalabilidade dessa solução. André? Fernando, nos testes que vocês estão fazendo, o que tem se mostrado a principal dificuldade desse processo? A gente, né, devido ao avanço da pandemia, a gente avalia qual que vai ser o melhor momento de início dos testes, né? Então, a gente está endereçando para os próximos meses e pela nossa avaliação, sem colocar, né, nem os nossos colaboradores, nem os nossos parceiros e ninguém que esteja na operação em risco, a gente acredita que é possível iniciar nos próximos meses, muito provavelmente em outubro. Então, né, eu muito provavelmente vou ter essa resposta mais clara de qual que é a dor do dia a dia ali quando os testes iniciarem. Mas agora, sem dúvida, né, é uma tecnologia nova dentro de uma operação muito estável. Então, a gente tem já diversos desafios logo de cara de como fazer testes sem alterar ou, vamos dizer, sem prejudicar nenhuma das pontas, nem restaurante, nem cliente e nem o entregador, sem dúvida nenhuma. Então, esse é o nosso principal ponto de atenção do início pré-teste. Quando os testes começarem, eu acredito que a gente vai ter alguns desafios operacionais aí pela frente. Eu estava olhando... Eu te pergunto dos desafios... Desculpa, André, pode falar. Não, eu pergunto dos entraves, porque quando a gente olha a Amazon, os próprios relatórios da Amazon mostram que em torno de 35% dos americanos não confiariam ou não confiam numa entrega feita por drones. O possível dano ao pacote, eventualmente o drone ser hackeado no meio do caminho, a substituição de força de trabalho, enfim, existem ali diversas explicações pelas quais as pessoas formaram essa opinião. E aí eu entendo que, além do desafio tecnológico, que ele existe, e a questão logística que vai precisar ser resolvida, ter essa questão da última milha, porque você, de qualquer forma, continua precisando de um motoboy, então, no fim das contas, teu custo por entrega até deve diminuir, ou porque o motoboy vai receber ali no centro de distribuição uma caixa com um conjunto de pedidos, e ali você, como você falou, o cara vai poder fazer mais entregas no mesmo espaço de tempo, enfim. Como vocês vão vencer esse entrave? Essa é a minha pergunta o que tem se mostrado um desafio importante nos testes. É claro que os testes efetivos ainda vão começar, mas certamente vocês já fizeram alguma coisa em escala menor e também já estudaram o mercado para avaliar e chegar à conclusão que valia a pena fazer o teste efetivamente e botar a rota para funcionar. E aí eu pergunto sobre como vocês vão tratar essa questão que me parece bastante significativa da ponta, do cliente, de ter um percentual significativo ainda resistente a esse processo. Bom, bem legal. Acho ótimo esse apontamento, né? Acredito que na história, né? Toda tecnologia, né, principalmente as mais disruptivas, elas trazem um medo ou, né, uma ansiedade que é muito mais fácil você se agarrar à realidade que hoje já está mais confortável, está no dia a dia das pessoas, do que, né, abraçar de corpo e alma essas novidades. Pensando aqui em outras tecnologias que muito provavelmente vão
já vão escalar nos próximos anos, né? Carro autônomo, isso realmente, né, a gente pensando, dá um certo medo, mas existe uma série de segurança e inteligência artificial por trás que vai garantir que essa tecnologia seja implementada. Carro voador, por aí vai. No caso do drone, a nossa avaliação aposta literalmente na melhor experiência de todas as pontas aqui do iFood. Então, quando a gente pensa no cliente, um pedido que poderia demorar, vamos dizer, desde o momento do pedido até chegar à casa do cliente, que demoraria 25, 30 minutos, se ele chegar em 15 minutos, a qualidade, né, desse alimento, ele vai chegar mais fresquinho. Se for uma pizza, vai chegar mais quente. Se for um sorvete, vai chegar ainda mais congelado. Se for uma comida japonesa, vai chegar fresquinha. A gente acredita que esse benefício, por ser um alimento, é algo que tem muito potencial pela frente. Não só a questão, isso olhando pelo ponto de vista do cliente. Do ponto de vista de operação, aí sim, quando a gente realmente vai colocar na mesa e entender qual a eficiência que a gente traz para a operação, trazendo mais oportunidades de pedidos para mais entregadores, conectando, né, fazendo essa primeira perna da entrega, a gente realmente tem um avanço e uma melhoria de eficiência logística logo de cara. Sem dúvida nenhuma, e também pegando um gancho da sua colocação, tem a questão de custo. E aí isso sim a gente vai avaliar, sem dúvida nenhuma, mas a gente está super otimista e enxerga essa tecnologia com os melhores olhos possíveis. Olhando o material que a Speedbird tem publicado no site dela a respeito de testes, enfim, inclusive para outros clientes até, né, deles, é bem legal perceber como eles vêm trabalhando essa questão da geolocalização, os inputs de dados, e justamente como a base dos dados, a base de toda essa operação é a informação, para poder municiar todo o aparato logístico que envolve o funcionamento do drone. Vocês já trabalham muito com essas informações para poder fazer os pushes de notificação do que seria ideal para um grupo de clientes e tudo mais. Ou seja, a base da operação de uma empresa como o iFood é o dado, e cada vez mais será. A gente vem falando muito sobre isso o tempo todo aqui. Pensando em aplicações como essa, que de maneira muito flagrante a gente percebe onde está a inteligência artificial operando ali, qual é o salto que o iFood dá, podendo colocar na execução, e não só no processo de geração de insights, a inteligência artificial ali para operar o drone, para ele fazer a escolha do melhor caminho, para ele conseguir, dentro daquelas rotas pré-definidas, trabalhar e levando todas as variáveis em conta, né, porque são muitas nesse caso, e a máquina podendo processar tudo isso. A aplicação efetiva da inteligência artificial, a gente fala muito sobre ela. Nesse caso, projetada por vocês, traz que tipo de benefícios que vocês já conseguem projetar? Boa, Carlos. Hoje, eu acho que eu posso trazer um exemplo mais concreto para explicar o que a gente almeja, né, com o drone. A gente já faz o uso da inteligência artificial né, dentro da nossa operação logística. Então, vou te dar um exemplo da nossa operação com patinetes elétricos. A gente tem todo um estudo prévio de raio de entrega, quais são os bairros por conta de estudos de altimetria, onde o modal patinete performa muito bem, onde o modal bicicleta vai performar melhor, onde a moto pode atender, onde esses outros modais não atendem. Regiões que não tem lugar para estacionar e que sim, um patinete faz muita diferença por conta de não precisar literalmente estacionar, o entregador pode subir com um patinete na calçada. Então todos esses dados, como você mesmo colocou, é utilizado na operação para cada vez mais fazer a combinação correta de modais para entregar o pedido de uma forma ainda mais eficiente para o cliente. Então, no caso do drone, eu posso encaixar dessa mesma forma. A gente vai coletar dados, entender quais são os pedidos que são mais adequados, né, para o drone fazer a primeira perna da entrega, qual o momento do dia, estudando cenários de
demanda e oferta, a gente direcionar as próximas rotas para essas cidades, colocar, por exemplo, outro exemplo que claramente o drone poderia atender e fazer uso de dados para melhorar a experiência de clientes. Se em uma região, estou fazendo um cenário hipotético aqui, uma cidade que tem um rio que corta claramente a cidade no meio, e restaurantes de um lado do rio não são ofertados para clientes do outro lado. O drone poderia fazer claramente a primeira perna da entrega, ofertando muito mais restaurantes, e então todo mundo sai ganhando, cliente, restaurante e também, de novo, o entregador. Então é esse tipo de objetivo que a gente enxerga com a solução do drone. No primeiro momento, nesse primeiro teste, a gente vai realmente testar e querer, né, a gente tem o objetivo de validar muito essa questão operacional do dia a dia, capacidade, ele vai e volta no tempo que a gente estimou, como que está sendo as questões mais de detalhe, né? Colocar o pedido dentro da bag do drone, retirar, e tudo isso está sendo feito com muita segurança. Mas o sonho grande mais para frente, no médio e longo prazo, a gente realmente vai usar dados e inteligência artificial, sim, para melhorar a eficiência logística do iFood. André, para a gente fechar, a última. Quando a gente olha o mercado de drones, um dos segmentos que mais tem recebido investimentos e aplicações é a agricultura. Agricultura na produção, efetivamente. Com a tendência de aumento do comércio local e de pequenos agricultores, até em cidades, algumas iniciativas de fazendas verticais e enfim, negócios dessa natureza, dá para imaginar o iFood entregando outro tipo de elemento, de comida ou de equipamentos, entrando em outros segmentos, ou o iFood vai seguir dentro do segmento restaurante, como ele tem feito hoje em dia? Certo. Posso te afirmar que o nosso objetivo é continuar no universo da alimentação. Então, principalmente com o drone, muito provavelmente essa é a vertical e o objetivo do iFood, né? De tudo que se relaciona com alimentação e o que for para entregar conveniência para os clientes, voltado à alimentação, a gente vai se envolver. Entregar uma melhor experiência, entregar tecnologias de ponta para os restaurantes, também faz parte dos nossos objetivos. Então, eu acredito que novas verticais, nesse momento, não é o nosso objetivo e a gente não mapeia como próximos passos. Bom, preciso agradecer o Fernando Martins, que é gerente de inovação e logística do iFood, explicando aqui para a gente esse processo novo que se inicia. Fiz o convite para vocês, Fernando, porque gerou muita curiosidade, recebi muita mensagem em rede social e tal a respeito, e percebi que tinha muita gente falando sobre o assunto, e com aquela comoção, o drone vai entregar comida em casa e tal, então eu achei legal a gente parar aqui para explicar esse processo, e dizendo que, olha, sim, é possível que lá na frente os drones batam a porta para fazer a entrega, mas que ainda não é isso. Mas mesmo que não se apresente dessa maneira, há um salto aqui muito importante com esse passo que o iFood anuncia, com outras empresas que estão seguindo esse modelo. O André citou o agronegócio, é um dos maiores beneficiados de fato pelo uso de drones. A gente tem exemplos em empresas que usam em ambientes fechados esses veículos, dentro de aqueles centros logísticos gigantescos. Ou seja, essa tecnologia, essas máquinas já ocupam um papel preponderante dentro do ecossistema, dentro do mundo dos negócios em diferentes setores. A indústria, por exemplo. Então, mostrar isso de uma maneira um pouco mais evidente e palpável para as pessoas é muito bacana, porque quando a gente sai ali do bastidor, né, como as empresas fazem para funcionar e mostra na ponta para o consumidor, é muito mais legal e a gente consegue materializar aquilo que a gente explica diariamente aqui na programação, semanalmente aqui no Sociedade Digital, que é como todas essas tecnologias, essas revoluções e inovações vêm mudando e moldando o nosso cotidiano. Fernando, obrigado pelo papo e até a próxima.
Muito obrigado, Carlos. André Miceli, semana que vem tem mais. É isso, meu amigo. Obrigado, Fernando. Um abraço, Carlos Aros, e um abraço para todo mundo que nos ouve e vê também. E para você que nos acompanhou até aqui, um muito obrigado. Você sabe, o Sociedade Digital está lá nas plataformas da Jovem Pan, está lá no Panflix. Você acompanha esse programa. Se você pegou pela metade, é só acessar o Panflix, porque está lá disponível. Essa e outras edições. E tem também, claro, uma versão em podcast para você sair por aí ouvindo o Sociedade Digital onde você quiser e quando você quiser. A gente volta na semana que vem discutindo o impacto da tecnologia na nossa sociedade. Um grande abraço. Tchau. Você ouviu Sociedade Digital com Carlos Aros e André Miceli.